Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre segurança no projeto de estruturas de concreto armado. Então, o que acontece? O que seria, o que está relacionado, qual o conteúdo relacionado a esse tópico? Lembra lá de resistência dos materiais, quando a gente tinha uma resistência, né, que era a resistência do material, porém, a gente adotava um coeficiente de segurança, né? Um coeficiente de segurança que normalmente a gente trabalhava com valores bem altos, né? 2,5, 3. Então, o que a gente fazia? A gente computava todas as incertezas em um único coeficiente de segurança, né? Aquele método é o método das tensões admissíveis. No entanto, a gente computava todas as incertezas somente na resistência. Porém, parte das incertezas relacionadas a um projeto não são relacionadas à resistência, mas sim são relacionadas às solicitações, certo? Então, os métodos que as normas atuais trabalham hoje em dia são os métodos de estado limite último, relacionado à segurança, e método de estado de limite de serviço, né, relacionado à aparência, durabilidade e conforto do usuário. Então, pessoal, no método de estado limite último, diferente lá do método das tensões admissíveis, o que acontece é que eu também vou dividir o valor de resistência característica do material por um valor de coeficiente de segurança. Entretanto, eu vou trabalhar com valores bem menores, certo? Eu vou trabalhar com 1,4, por exemplo, né? Vai depender da situação, a gente vai ver mais à frente quais coeficientes de segurança aplicar, né? Porém, além de minorar a resistência, ou seja, dividir por um valor maior do que 1, eu vou também majorar as ações. Eu vou trabalhar com combinações de forma que eu vou levar em consideração a simultaneidade da atuação das ações, né? E essas ações, elas vão ser multiplicadas por um coeficiente de segurança. Então, eu vou majorar as ações e vou minorar a resistência. Então, dessa forma, eu estou considerando as incertezas relacionadas às ações em um coeficiente relacionado às ações. E as incertezas relacionadas às resistências, eu vou considerar com um coeficiente relacionado às resistências, certo? Então, a aplicação desse critério de segurança está disponível na norma atual de estruturas de concreto armado, na NBR 6118. Então, é interessante vocês darem uma olhada aí em como a norma aborda esse método, né? Porém, é um método probabilístico, né, que é tratado também pela NBR 8681, Ações de Segurança nas Estruturas. O que acontece é que a NBR 6118 ela trata esse método probabilístico com aplicação exclusiva para estruturas de concreto armado. Então, conforme a gente estava falando, né, a gente tem os estados limites, né, o estado limite último e o estado limite de serviço. Né? Eles são associados à paralisação da funcionalidade da estrutura. Porque uma estrutura ela não atinge o estado limite último quando eu não tenho que associá-la somente ao colapso da estrutura. Mas muitas vezes o estado limite último ele vai estar associado à paralisação da funcionalidade. Né? Vamos imaginar que a gente tenha uma viga de piso, por exemplo, de uma faculdade ou de uma escola, onde essa viga está extremamente deformada, está com deslocamento excessivo, certo? Então, o que vai acontecer? Dependendo da intensidade desse deslocamento, ele pode deformar a viga que está apoiando aliás, ele pode deformar o piso que está sendo apoiado sobre essa viga, né? Vai causar desconforto, né? Ele não é uma estrutura que vai transmitir segurança, né? Sensação de segurança, vamos dizer assim. Certo? Então, quando a gente fala de segurança, ou seja, por exemplo,
a verificação da possibilidade de colapso de uma estrutura, a gente está falando de estado limite último, certo? Então, a segurança deve ser verificada para esse estado limite. Então, quais seriam esses estados limite último? Né? Por exemplo, a gente pode falar do estado limite último devido à perda de equilíbrio da estrutura. Então, imagina, por exemplo, um muro de arrimo, certo? Um muro de contenção. Então, esse muro de contenção, ele tem que ser capaz de suportar a carga de solo que está sendo contida por ele, né? Então, esse muro, ele tem que estar em equilíbrio, certo? E o que é estar em equilíbrio? O somatório de todos os esforços tem que ser igual a zero, né? As condições de equilíbrio têm que ser atendidas para qualquer ponto da minha estrutura, ok? Então, imagina, por exemplo, se essa estrutura sofrer um tombamento, né? O muro de arrimo, aqui eu tenho uma porção de solo, aqui eu tenho meu muro de arrimo e aqui eu tenho o corte que foi realizado. Então, se esse muro sofrer tombamento, né, eu posso dizer que ele sofreu um estado limite último devido à perda de equilíbrio, certo? Outra situação, né, e é o que a verificação que a gente acaba fazendo para todas as estruturas, né, é o estado limite último relacionado ao esgotamento da resistência da peça estrutural, devido a solicitações normais e tangenciais, né? Então, aqui eu estou falando da possibilidade da peça entrar em colapso por não resistir os esforços, certo? Então, imagina que eu tenha uma viga de concreto armado, né? Apliquei carregamento nessa viga, de forma que esse carregamento, as solicitações foram maiores do que a capacidade resistente dessa viga. Então, eu posso afirmar que nessa situação, a viga atingiu o estado limite último, certo? No entanto, a gente não verifica esse estado limite último, por exemplo, para a viga após o colapso, né? Por convenção, a gente admite que uma viga de concreto armado, por exemplo, ela atingiu o estado limite último quando a armadura tracionada sofreu um alongamento excessivo. A gente considera que esse alongamento excessivo é igual a 10 por 1000, né? Então está associado à deformação dessa armadura, ou então um encurtamento excessivo da região comprimida, lá na seção transversal. Então lembra lá da aula anterior, daquela viga que a gente exemplificou aqui, né? Se eu tenho uma viga com momento, o que vai acontecer? Parte da seção transversal pode estar tracionada e outra parte comprimida, né? Então, lembra lá do exemplo daquela viga, né, com momento fletor positivo, a parte inferior tracionada, a parte superior comprimida. Nessa parte tracionada, eu posso ter um alongamento excessivo da minha armadura, certo? Então, eu considero que quando essa armadura atingiu uma deformação igual a 10 por 1000, a minha peça atingiu o estado limite último. Ou então, né, o estado limite último não aconteceu devido ao alongamento excessivo, mas sim devido ao encurtamento excessivo da região comprimida. E esse encurtamento excessivo, ele é dado como o limite desse encurtamento excessivo é igual a 3,5 por 1000, certo? Pode acontecer também o estado limite último devido ao esgotamento da resistência da peça estrutural no seu todo ou em parte, considerando efeitos de segunda ordem, certo? O que seriam esses efeitos de segunda ordem? Então, vamos imaginar aqui um pilar com excentricidade, certo? Um pilar engastado na base e livre no topo, com uma excentricidade e o carregamento, uma força concentrada aplicada na direção do eixo do pilar, porém aplicada aqui com uma excentricidade E. Então já é intuitivo a gente imaginar o que vai acontecer aqui, né? O que vai acontecer aqui?
Essa força vezes essa excentricidade vai provocar um momento, né? Porém, ela vai provocar também deslocamento. Então, a configuração deformada da minha peça, acho que desenhando de forma bem exagerada aqui, né? Seria isso daqui. Então, após a deformação, essa excentricidade vai aumentar. Então, quando essa excentricidade aumentar, né, vai provocar a amplificação do momento. Então, a gente faz essa verificação dos efeitos de segunda ordem, né, verificando quando ela vai estabilizar para esse tipo de efeito, certo? Então, muitas vezes, se você não considera o efeito de segunda ordem, né, você considera somente esse efeito inicial, somente o efeito inicial da aplicação da carga vezes a excentricidade, você pode estar deixando de visualizar esse tipo de estado limite último, que pode também provocar a ruína da sua estrutura, certo? Você pode ainda ter estado limite último provocado por solicitações dinâmicas, né? A gente sabe que o efeito dinâmico, ou seja, a aplicação de ciclos de carga, por exemplo, né? Ela oferece efeitos diferentes dos efeitos provocados pelas cargas estáticas, certo? E é interessante a gente falar também, quer dizer, a gente precisa falar também sobre os estados limite de serviço, né? Então, se o estado limite último, ele verifica a segurança da estrutura, no entanto, quando a gente projeta uma estrutura, não é somente com a segurança que a gente tem que se preocupar, certo? Uma estrutura, ela tem que também passar a sensação de segurança, ela tem que oferecer conforto ao usuário. Então, imagina, por exemplo, que você está transitando por uma laje, né? Acredito que muitos de vocês conhecem alguns exemplos, né, de estruturas com vibração, né, e com deslocamento excessivo, né? Então, imagina que você está andando por uma laje de piso e você está muitas vezes sentado lá na carteira lá da faculdade, um colega andando pela laje, você sente que a laje está oscilando, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha estrutura vai entrar em colapso? Não, né? Mas passa uma sensação de desconforto, né, por conta dessa vibração. Uma outra situação é quando eu tenho uma viga com deslocamento excessivo. Então, esse deslocamento, muitas vezes, ele não está associado à ruína da minha viga. Talvez essa viga ela tenha uma inércia muito baixa e, por conta disso, ela está deslocando muito. No entanto, o estado limite último ainda está longe de acontecer, porém já aconteceu o estado limite de serviço, né? Então, é o estado limite de serviço mais comum de a gente observar, em algumas obras, né, que não foram devidamente projetadas ou devidamente calculadas. Então, o que vai acontecer? Às vezes eu tenho uma viga extremamente com deslocamento excessivo, muito aparente, né? No entanto, o estado limite último está longe de acontecer. Então, quer dizer, essa viga, apesar de não estar oferecendo risco à segurança, ela está adequada? Não. Primeiro, porque ela vai passar uma sensação de insegurança, né? Ninguém vai estar querendo andar sobre uma estrutura, uma deformação muito grande. E outra, que ela pode danificar os elementos construtivos que estão apoiados sobre ela. Por exemplo, uma parede. Imagina você construir uma parede de alvenaria em cima de uma viga e essa viga deslocar muito. O que vai acontecer com essa parede? Né? Essa parede vai fissurar. Então, o estado limite de serviço, ele verifica também esse tipo de situação, né? Ele está relacionado também à aparência, certo? O estado limite de serviço, ele também está relacionado à durabilidade das estruturas, né? Não adianta nada a minha estrutura oferecer segurança se daqui 10 anos ela estiver totalmente comprometida, certo? Então, o que pode, por exemplo, afetar a durabilidade de uma estrutura, né? Uma peça de concreto armada, ela é feita de concreto e de aço. Então, pode acontecer, por exemplo, de a minha peça sofrer uma fissuração muito acentuada, né? Essa fissuração
ela vai prejudicar a durabilidade da minha estrutura, danificando não somente o concreto, mas possibilitando também o aumento da corrosão, certo? Então, se essa minha armadura ela sofreu uma corrosão precoce, o que vai acontecer? Aquela área de aço que eu calculei inicialmente, ela vai diminuir. E pode ser que ela diminua a tal ponto que eu tenha uma área de aço insuficiente para poder resistir àquela solicitação. Ok? Então, ó, quando a gente fala de segurança, né, existem as condições analíticas e as condições construtivas, certo? As condições analíticas são aquelas que a gente, resumindo de forma bem simples, né, são aquelas que a gente consegue comparar com um certo limite. O que seria isso? Por exemplo, quando eu faço o cálculo da resistência e comparo com a minha solicitação. Então, lembra daquela condição lá da resistência dos materiais? Aqui a gente também vai aplicar ela, onde eu tenho que a minha solicitação tem que ser menor ou igual à resistência da minha peça, certo? Então, essa é uma condição analítica, né? Uma condição analítica relacionada ao estado limite último. Outra condição analítica, né, que eu tenho que verificar, e nesse caso é uma condição analítica de estado limite de serviço, é a limitação do deslocamento. Então, lembra lá do exemplo que a gente citou? Eu vou calcular qual vai ser o deslocamento da minha viga de concreto armado, né, através da equação da flecha máxima, por exemplo. Lembrando que uma peça de concreto armado ela também vai sofrer fluência, então essa deformação, mesmo para um carregamento constante, ela vai continuar aumentando. Então, eu tenho que considerar o deslocamento devido a essa deformação lenta, né, deformação de fluência. E ela é considerada por meio do cálculo da flecha diferida no tempo. Então, eu calculo a flecha imediata, ou seja, a flecha que acontece assim que eu aplico o carregamento, e somo com a flecha devido à fluência, certo? Aí eu tenho um valor. Eu vou conhecer qual que é a previsão do deslocamento dessa minha viga, por exemplo. Entretanto, o que eu faço com esse valor? Como eu posso afirmar se ele vai estar adequado ou não, certo? Eu vou comparar, então, com os limites impostos prescritos pela norma, certo? Então, esses limites eles são sempre em função do vão. Vai ser L sobre alguma coisa. Vai depender da situação, se é uma viga de piso, se é uma viga que suporta uma parede, né? No caso de uma viga que suporta uma parede, por exemplo, esse deslocamento nunca pode ser maior do que 1 centímetro, independente do vão, certo? Então, quais são os parâmetros que eu vou analisar? Né? Então é interessante a gente tentar visualizar quais são as fases de elaboração de um projeto de estruturas. O primeiro passo é calcular as ações, certo? As ações, eu tenho lá as ações variáveis e as ações permanentes, né? Como ações permanentes, por exemplo, eu tenho o peso próprio da minha estrutura. Tenho o peso próprio das paredes, do piso, da laje, de tudo que vai ser apoiado ali, certo? Então, eu vou calcular essas ações, né? Algumas delas são peso próprio de estrutura, peso próprio de materiais, né? Então, a gente vai multiplicar as dimensões lá pelo peso específico do material. Outras delas são dadas, por exemplo, por normas, né? Por exemplo, as ações variáveis, boa parte delas, né, são dadas pela NBR 6120, que é a norma de ações para projeto de estruturas, certo? Após o cálculo dessas ações, eu vou calcular os esforços internos, né, ou seja, esforço cortante, esforço de momento fletor, certo? E com esses esforços solicitantes, eu vou calcular as tensões. Daí é com as tensões que eu vou fazer o dimensionamento da minha viga, por exemplo, certo? E a gente tem que também, quando a gente fala de estado do limite de serviço, a gente vai verificar os efeitos estruturais, né? Ou seja, as deformações, deslocamentos e aberturas de fissuras, certo? Então, o estado do limite último está associado à segurança
E o estado limite de serviço está associado aos efeitos que essa estrutura vai provocar na aparência, na durabilidade, no conforto do usuário, certo? Porém, eu tenho que verificar também os requisitos de natureza construtiva, certo? Como, por exemplo, as dimensões mínimas das peças estruturais. Então, independente do esforço, independente das ações que vão ser aplicadas, né, eu tenho que respeitar algumas dimensões mínimas prescritas pela norma. Como, por exemplo, a dimensão mínima de um pilar, né, que teve uma atualização aí na norma da NBR 6118 de 2014. Eu não consigo, hoje em dia eu não posso mais fazer um pilar com uma dimensão menor do que 14 centímetros, certo? A norma fala, inclusive, em 19 centímetros. Você pode chegar a 14 centímetros atendendo as condições que a norma prescreve ali. Mas por que eu não posso fazer um pilar com 10 ou com 12 centímetros e aumentar o FCK do concreto ou colocar mais aço, né, para compensar essa diminuição da largura? Por conta de condições de rigidez. Então imagina que eu tenha um pilar muito esbelto, né, mesmo que ele tenha falando da seção transversal, mesmo que ele tenha uma altura considerável, porém essa base da minha seção ela é muito estreita, o que vai acontecer? Esse pilar ele não vai ter rigidez suficiente, né? Então é como um pilar de muitos muros que a gente vê por aí, né? Que a gente chacoalha e a gente sente todo o muro balançando. Por quê? Porque a rigidez não está adequada, certo? Então, por isso a gente tem que respeitar as dimensões mínimas das peças estruturais. A gente tem que levar em consideração também a quantidade mínima de armadura, né? Então, imagina que eu fiz o dimensionamento da minha viga, a gente até falou um pouco sobre isso na aula passada, né? Então, quando eu faço o dimensionamento da minha viga, né? Na verdade, eu já tenho lá, normalmente faço um chute inicial da minha seção transversal e depois dimensiono a armadura, certo? Então, quando eu faço o dimensionamento da armadura, eu vou ter um AS, né? Uma área de aço calculada. No entanto, nem sempre vai ser essa área que eu vou adotar no meu projeto. Eu tenho que comparar essa área com a área mínima de armadura prescrita pela norma. E por que existe essa quantidade mínima de armadura? Vamos imaginar, por exemplo, uma viga com uma solicitação muito baixa. Essa solicitação ela é tão baixa que a armadura, muitas vezes ela tem eu projetei uma seção muito alta, né? A armadura ficou muito, muito pequena. Então, muitas vezes essa armadura ela não vai ser capaz de garantir um comportamento dútil da minha viga. Né? O que seria isso? Seria, por exemplo, a minha viga ter condição de sofrer um grande deslocamento, um deslocamento acentuado e visível, né? Antes de entrar em colapso. Então, imagina, por exemplo, uma peça entrando em colapso. Antes que isso aconteça, ela tem que dar condições para que, por exemplo, eu possa evacuar o prédio em uma situação, né, uma situação já bastante grave, vamos dizer assim, certo? Então a peça tem que ter comportamento dútil, ela tem que sofrer um grande deslocamento antes de atingir a ruína. E esse grande deslocamento, já que o concreto é um material frágil, ele se dá através do aço. E para que o aço seja capaz de proporcionar esse comportamento dútil para a viga, eu tenho que atender essa quantidade mínima de armadura. Certo? Então, pessoal, muitas vezes essa quantidade calculada ela não é capaz de oferecer esse comportamento dútil. Então, por isso eu tenho que respeitar essa armadura mínima. Eu tenho que respeitar também a quantidade máxima de armadura. Né? Então, existe o calculado, existe o mínimo e existe o máximo. E por que existe a quantidade máxima? Quanto mais aço eu colocar não é melhor? Nem sempre. Né? Então, imagina que eu enchi a minha viga de aço, né? Eu estou querendo fazer uma viga muito baixa e para compensar essa baixa rigidez, aliás, para compensar essa baixa resistência que a minha viga vai ter, eu vou encher ela de aço. O que vai acontecer? Talvez essa armadura seja tão densa que até a concretagem ela seja dificultada. Né? Então eu não vou ter ali, eu vou ter ali naquela região onde eu coloquei as armaduras, a armadura vai ser tão densa que eu não vou ter aderência suficiente entre o aço e o concreto. Né? Isso vai prejudicar a qualidade da minha peça, certo? Então nesses casos a gente costuma dizer que a gente não tem concreto armado, a gente tem a gente tem aço à milanesa, né? Você tem mais aço naquela região ali da armadura do que concreto, certo? Então, pessoal,
a gente tem que atender aqui as condições analíticas, né? E essas condições analíticas, ela vai ter aquele mesmo formato daquele que a gente aprendeu lá na resistência dos materiais, onde eu tenho que o SD tem que ser menor ou igual a RD, certo? O SD vai ser a minha solicitação, certo? Então, eu vou calcular as ações, com essas ações eu vou calcular os esforços internos, né? Esforço cortante, normal, esforço de momento fletor, e vou comparar com a minha resistência, né? Só que observem aqui, ó, que a minha solicitação, o meu S, ele é acompanhado de um D. O que é esse D? Esse D vem de design, então quer dizer que é solicitação de projeto, certo? Então a gente não vai aplicar o valor somente somar essas ações e comparar com a resistência. Eu vou aqui, ó, fazer as combinações e nessas combinações eu vou majorar essa solicitação, essas solicitações, certo? E a mesma coisa eu vou fazer eu também vou ter que fazer a ponderação das minhas resistências. Observem aqui, ó, que a gente traz a resistência como RD. Então, quer dizer que é a resistência de projeto, de design, né, em inglês. Então, ó, como que eu vou tratar essas minhas solicitações? Eu vou fazer combinações, né, onde eu vou... Nessas combinações, né, são equações que a gente vai ver nos slides mais à frente, eu vou abordar... eu vou levar em consideração a possibilidade de atuação simultânea das minhas ações, certo? Aplicando essas equações com os seus devidos coeficientes de segurança. Então, eu vou estar majorando essas ações ou esses esforços, certo? E quanto à resistência, eu vou fazer a minoração da resistência. Eu vou dividir minha resistência característica por um coeficiente γm. Então, ó, olha como que funciona. O FD é igual ao FK, ou seja, a minha solicitação de projeto é igual à minha solicitação característica vezes o coeficiente de ponderação das ações, o γF. E a minha resistência de projeto, né, o meu FD, vai ser igual a FK. Deixa eu corrigir aqui, porque aqui tem que ser minúsculo, né? Está falando das resistências. AFK, faz de conta que isso aqui é um K, dividido pelo γm, certo? Então, ó, o coeficiente relacionado às ações de majoração é o γF, e o coeficiente relacionado às resistências, o coeficiente de minoração, é o γm. Então, eu multiplico as ações por um coeficiente e divido a minha resistência por outro tipo de coeficiente, certo? Levo em consideração as incertezas relacionadas às ações aqui no γF e levo em consideração as incertezas relacionadas às resistências aqui no γm. Ok? Então, ó, quais são os principais fatores que interferem na segurança da minha estrutura? A variabilidade das ações, por exemplo, né? Então, imagina, por exemplo, que eu estou prevendo uma determinada utilização lá para a minha estrutura. Aí fui lá na NBR 6120 e verifiquei que ela recomenda para aquela situação 300 kg por metro quadrado. Né? O que seria esses 300 kg por metro quadrado? É a minha sobrecarga. Sempre que a gente ouvir esse termo sobrecarga, ele está associado às cargas variáveis, ou seja, às cargas de utilização. Né? Então seria, por exemplo, a ocupação de uma sala de aula. Né? Então, a sala de aula, se a gente imaginar uma sala de aula, o que a gente tem lá? A gente tem como solicitação, tem o peso próprio da estrutura, o peso próprio do piso, das vigas, das paredes. No entanto, tem uma carga que varia. Em alguns momentos, a sala de aula está lotada, em outros momentos, a sala de aula tem poucos alunos, em outros momentos, não tem nada. Né? Então, o que está acontecendo aí? Uma variabilidade das ações. Né? Então, essas ações que variam muito ao longo da vida útil da estrutura, a gente diz que são ações variáveis, certo? E o que acontece também é que essa variabilidade pode ser tal
que o valor que eu previ, o valor lá que eu adotei com base na norma, ele pode ser ultrapassado, inclusive. Então, por conta disso, né, por conta desse risco, por exemplo, de que esses valores sejam ultrapassados, eu tenho que levar em consideração essa incerteza no coeficiente de segurança, certo? Então, todas essas incertezas, como, por exemplo, a da resistência do concreto, que a gente viu na aula anterior, né, eu tenho que computar nos coeficientes de segurança, né? Aqui a gente está falando, ó, de uma incerteza relacionada ao gama F, tá? Ela é computada lá no gama F, certo? Eu tenho que levar em consideração também a simultaneidade das ações. Então, a gente já percebeu que existem cargas permanentes, né? Que são cargas que podem sim variar, mas elas variam, tem uma possibilidade muito pequena de variar ao longo da vida útil da estrutura, né? Por exemplo, quando eu executo uma parede em cima de uma viga, a possibilidade de que essa carga varie vai acontecer se eu remover aquela parede. Ou se eu resolver, por exemplo, aplicar um revestimento mais pesado. Aí sim, não é um efeito desfavorável, certo? No entanto, as cargas variáveis, elas têm uma grande variabilidade, né? Não à toa o nome, né, de variáveis. Então, o que acontece é que dificilmente eu vou ter todas as minhas cargas variáveis, todos os tipos de cargas variáveis, atuando com intensidade máxima em qualquer momento da vida útil da minha estrutura. Então, imagina, por exemplo, uma cobertura, uma estrutura de cobertura. O que eu levo em consideração como ação variável, na maioria dos casos? Uma sobrecarga de cobertura, que vai levar em consideração, por exemplo, a manutenção dessa cobertura, né? Pessoas andando ali em cima, até instalações, a norma fala que você pode levar isso em consideração nesse valor de sobrecarga, né? E principalmente as forças devidas ao vento, certo? No entanto, a possibilidade de que a sobrecarga atinja seu valor máximo e as forças devidas ao vento previstas atinjam seu valor máximo em qualquer momento, em algum instante da vida útil dessa estrutura, é praticamente nula. Então, por conta disso, a gente vai fazer combinações. Em uma combinação, eu vou considerar o vento como variável principal e em outra combinação, eu vou considerar a sobrecarga como variável principal. Certo? Eu tenho que levar em consideração também erros teóricos da análise estrutural. Certo? Então, na elaboração do projeto, ou até mesmo no método aplicado, né, podem estar implícitos aí erros teóricos que vão prejudicar, né, a fidelidade da minha análise. Então, isso eu tenho que levar em consideração. Isso é levado em consideração na ponderação quando eu aplico os meus coeficientes de segurança. Em precisões de cálculo também, né, às vezes você estimou que o material iria pesar tantos quilos por metro cúbico, mas muitas vezes o concreto acabou ficando mais denso do que aquele valor previsto pela NBR 6120. Né? A NBR 6120 ela prevê um peso específico para o concreto armado igual a 2.500 kg por metro cúbico. Então, pode acontecer, né? Existem essas imprecisões. Pode acontecer, por exemplo, imprecisões de execução. Então, eu vou fazer o meu pilar ficou fora de prumo. Certo? O que é um pilar fora de prumo? Ele vai ter um certo desvio em relação ao eixo que ele deveria ter. Aliás, ele vai ter um desvio de retilineidade, certo? Então, isso pode provocar, inclusive, efeitos de segunda ordem. Né? Uma viga, quando eu estou executando uma viga, eu posso ter problemas, por exemplo, de retilineidade, de forma que essa viga, eu estava concretando essa viga e a forma deformou, certo? Então, você vai ter uma situação diferente daquela prevista no seu projeto. Uma outra situação que pode acontecer é a variabilidade das propriedades dos materiais. E como isso acontece, né, quando a gente fala de estruturas de concreto armado. Então, lembra lá dos ensaios de ruptura de corpos de prova de concreto? Né? Lembra lá como praticamente nenhum corpo de prova repetiu, teve a mesma resistência de outro corpo de prova? Então, varia muito, né? Então, em função disso, pode variar o peso específico, pode variar o módulo de elasticidade, a resistência à compressão, a resistência à tração. A gente viu que a gente pode, inclusive, relacionar a resistência, o módulo de elasticidade, a resistência à tração, com a resistência à compressão. Né?
mas a variabilidade é muito grande. Do aço varia, mas varia menos, né? A possibilidade de variação é menor. Então, eu tenho que levar isso em consideração, né? É uma outra incerteza relacionada ao gama-M. A variabilidade das resistências propriamente ditas, né? A gente viu que a gente tem que fazer um cálculo para poder chegar em um valor representativo da resistência de um lote, porque a resistência desse lote de concreto varia muito, né? Tem que levar em consideração também a capacidade de redistribuição e aviso da estrutura, né? Quando eu tenho uma estrutura hiperestática, por exemplo, né? Eu posso ter essa capacidade de redistribuição do meu carregamento, certo? Quando eu tenho, por exemplo, responsabilidades de maior vulto, né? Quando eu tenho uma estrutura com uma... Como que eu posso exemplificar? Como, por exemplo, quando eu tenho uma estrutura que vai oferecer um risco maior para uma quantidade maior de pessoas, certo? Então, nesse caso, a gente diz que a gente tem uma responsabilidade de maior vulto. Então, ó, vamos falar um pouco sobre as combinações, né? As combinações, elas são relacionadas às ações ou aos esforços. Então, o que vai acontecer? Qual é o valor de ação, né, de esforço ou de esforço que eu vou aplicar na minha estrutura que eu vou considerar para poder fazer o dimensionamento da minha estrutura? São várias as ações, né? Então, vamos imaginar um exemplo bem simples aqui, né? De uma viga de piso. Essa viga de piso ela vai ter que suportar o seu próprio peso próprio da estrutura de concreto armado. Ela vai ter que suportar a laje que está sobre ela, né? Ela vai ter que suportar o piso que está instalado sobre ela. E imagina que é uma viga, uma viga de piso, né? E embaixo dela eu tenho um outro pavimento. Então, muitas vezes eu penduro o forro nessa laje que está sendo suportada por essa viga que a gente está considerando. Então, todas essas cargas são cargas permanentes, certo? Porque tem pouca probabilidade de variação. E eu tenho também as cargas variáveis, né? Então, se essa for uma viga de piso, eu tenho que considerar as cargas variáveis dependendo da situação lá prevista pela NBR 6120, certo? E o que eu vou fazer? Lembra que eu falei para vocês que a gente nunca vai considerar que as ações variáveis vão atuar com seu valor máximo, né, de forma simultânea, ou seja, o vento com valor máximo, a carga de piso com a sobrecarga de utilização com valor máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar diversas combinações, né? O que determina a quantidade de combinações é a quantidade de tipos de cargas variáveis que eu tenho, cargas ou força variável que eu tenho, né? E vou fazendo uma combinação para e em cada uma dessas combinações eu vou considerar uma dessas cargas variáveis como ação variável principal, certo? Então, o que determina a quantidade de combinações é a quantidade de ações variáveis que eu tenho, ok? Então, o que acontece? Cada uma dessas combinações vai me fornecer um valor diferente. E qual vai ser o valor que eu vou obter no meu cálculo? Qual que vai ser o meu FD, a minha solicitação de projeto? Vai ser o mais desfavorável, certo? Vai ser o maior valor obtido. Então, ó, quando a gente fala de dimensionamento ao estado limite último, eu trabalho com as combinações últimas. E quando eu falo de combinações de estado limite de serviço, eu trabalho com as combinações de serviço ou combinações de utilização. Vamos falar primeiro aqui sobre as combinações relacionadas à segurança da estrutura, né? As combinações últimas. Essa combinação pode ser a combinação normal, né? Que é onde a gente considera a estrutura em situação de uso no cotidiano mesmo. Pode ser uma combinação especial, né? Que leva em consideração, por exemplo, as combinações de ação relacionada considerando como ações variáveis, ações especiais, como, por exemplo, de construção, né? Ou seja, uma situação, leva em consideração situações que vai acontecer somente durante a fase de construção. Por exemplo, imagina que você está construindo o seu prédio, né?
você já executou a sua estrutura e você vai começar a fazer a parede. O que o pessoal costuma muito fazer? Né? E muitas vezes de forma sem planejamento, sem nenhuma previsão, às vezes sem nem previsão dessa situação no projeto. Para facilitar essa execução, né, quando é um prédio baixo, ou até mesmo um prédio alto, com a utilização de gruas, né, eles fazem o içamento de pallets de tijolos cerâmicos e colocam esses pallets extremamente pesados no meio da minha laje. Essa situação foi prevista? Eu vou considerar lá na combinação normal? Não, eu vou considerar na combinação especial. Existem algumas possibilidades, por exemplo, né, que raramente vão acontecer, como, por exemplo, uma combinação especial. Seria, por exemplo, o choque de um veículo com um pilar, certo? Então, ó, o que acontece? Qual o valor que eu vou considerar no meu dimensionamento? O valor mais desfavorável, certo? E as combinações de serviço, elas podem ser quase permanentes, né? Que são as que atuam durante a maior parte da vida útil da estrutura. Então, ó, lembra daquela verificação que a gente comentou, né? Do deslocamento excessivo? Para a verificação do deslocamento, é a combinação quase permanente que a gente vai usar, certo? A combinação quase permanente, ela não leva em consideração, quando a gente fala, aliás, das combinações de serviço, a gente não faz majoração, tá? A combinação frequente, né, que leva em consideração as ações que se repetem durante muitas vezes durante a vida útil da minha estrutura. E eu vou levar em consideração essa combinação quando eu estiver trabalhando com quando eu estiver verificando estado limite de compressão excessiva, de abertura de fissuras e de vibrações excessivas. A combinação rara, né, ela considera ações que têm baixa probabilidade de ocorrência, certo? E ela leva em consideração a verificação dos estados limite último de formação de fissuras. Aliás, eu considero a combinação rara na verificação dos estados limite último de formação de fissuras e descompressão. Então, ó, quais são os efeitos das minhas ações, né? As ações podem provocar tensões e deformações na minha estrutura, certo? Eu posso ter ações diretas ou ações indiretas, certo? O que são ações diretas? São as ações provocadas pelo carregamento, certo? Essas ações que a gente vinha comentando até agora. As ações indiretas podem ser ações, por exemplo, como aquela que a gente exemplificou na aula passada, né? Lembra lá da situação da laje? A laje ela foi concretada, é uma laje de cobertura, e ela começa a sofrer variação de temperatura, certo? Ela começa a sofrer retração por perda de umidade. Então, ela começa a tender a diminuir as suas dimensões. No entanto, ela está travada nos seus 4 bordos. E isso faz com que um esforço indireto seja gerado. Isso pode acontecer também no caso de recalque de uma estrutura. Vamos supor que eu tenho um prédio onde eu estou tendo recalque diferencial. Ou seja, a minha sapata lá do pilar P1 teve um recalque diferente da minha sapata do pilar P3. Então, eu tenho uma diferença de deslocamentos aí, certo? Isso pode provocar ações indiretas, né, por conta desses deslocamentos. Então, conforme a gente viu, as ações permanentes, elas variam muito pouco ao longo da vida útil da minha estrutura, né? Então, qual seria a possibilidade de uma ação permanente variar? Seria, por exemplo, eu trocar o revestimento de uma parede, eu remover essa parede, né? Eu trocar o forro que está pendurado sobre uma laje, por exemplo, né? A possibilidade é muito pequena, né? E muitas vezes essa variação ela é insignificante, né? No entanto, as ações variáveis elas variam significativamente ao longo da vida útil da minha estrutura, né? Inclusive, existe a probabilidade que seus valores sejam ultrapassados. Então, aqueles valores que a gente vê lá na NBR 1120, né, de ações variáveis, não é garantido que eles vão atender a minha previsão. Então, existe a possibilidade que eles sejam ultrapassados, né? Essa possibilidade, inclusive, ela tem valores, né? A possibilidade é de 25% a 35%. E existem também as ações variáveis excepcionais, né? Que a probabilidade de ocorrência é muito pequena e quando ocorrem tem uma duração extremamente curta, como, por exemplo, uma colisão com um pilar, certo? Então, ó, o que acontece?
eu vou dimensionar o meu pilar para evitar a colisão de um veículo, por exemplo? Depende da situação, né? Seria mais conveniente você pensar em tentar minimizar essa possibilidade lá no projeto de arquitetura, ou tentar, por exemplo, proteger esse pilar, como, por exemplo, em estoque de galpões de estoque de fábrica, onde eu tenho uma movimentação muito intensa de empilhadeiras, né? É comum ocorrer o choque dessas empilhadeiras com tudo que está ali no seu entorno, né? Principalmente em empresas muito grandes, onde a meta a ser cumprida é extremamente alta, né? Então, nesses casos, ao invés de fazer pilares extremamente parrudos, né? Além do que, com resistência além daquela necessária para suportar as solicitações normais, né? O que a gente faz? A gente protege o pilar fazendo lá uma proteção com tubos metálicos, por exemplo, né? É mais eficaz. Então, ó, a gente falou do coeficiente gama F, né? O coeficiente gama F, que é o coeficiente das ações. Ele é dividido em 3 parcelas. Gama F1, gama F2 e gama F3, certo? Similar lá ao raciocínio que a gente adotou, que a gente viu lá na consideração do CAMOD, né? O gama F1 ele leva em consideração a variabilidade das ações, né? Conforme a gente comentou, essas ações, as ações variáveis têm uma probabilidade de variação muito grande, né? O gama F2 considera a atuação simultânea das ações, né? Através dos coeficientes psi0, psi1 e psi2, certo? Esses coeficientes eles vão levar em consideração que a probabilidade das ações variáveis atuarem de forma simultânea com seus valores máximos é praticamente nula, certo? O coeficiente gama F3 considera, entre outros fatores, como erros construtivos e as simplificações feitas no projeto, no cálculo das solicitações na elaboração do meu projeto, né? Então percebam, ó, que todas as incertezas, essas 3 parcelas, são relacionadas às ações, certo? E quais são os valores, né? É um valor fixo, sempre a mesma coisa? Não, não é, né? Então eu tenho aqui duas colunas, né? Aqui a coluna, duas colunas para cada tipo de solicitação, né? A coluna para os valores desfavoráveis e a coluna com os valores favoráveis. Tá, e o que seria isso? Então vamos imaginar aqui uma situação onde eu estou calculando uma viga de cobertura, certo? E para a minha primeira combinação, eu vou considerar como ação variável principal a sobrecarga de utilização, ou seja, a utilização da ocupação daquela laje de cobertura, né? Então, nesse caso, o que eu vou considerar? Eu vou considerar as ações permanentes, né? O peso próprio da minha estrutura, o peso próprio da laje, e se ela tiver revestimento e um telhado em cima, também entra como carga permanente, né? E está fazendo o quê? Está empurrando para baixo, certo? A minha ação variável principal vai ser a sobrecarga de ocupação, que está empurrando a minha viga para baixo também, certo? Eu tenho também o vento. Então, eu vou considerar ali, por exemplo, o vento de sobrepressão, que também está atuando de cima para baixo, certo? Todas essas ações têm o mesmo sentido. Então, elas provocam um efeito desfavorável à segurança. Então, quando ela provoca efeito desfavorável, eu vou adotar esse primeiro valor. Então, vamos supor que eu estou trabalhando aqui fazendo a minha combinação última normal, certo? Não tenho proteção, não tenho recalque e retração. Então, eu vou considerar aqui as cargas permanentes e as cargas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as minhas cargas permanentes por 1,4 e as variáveis por 1,4. Na prática, eu vou somar tudo e multiplicar por 1,4, nesse tipo de situação. Mas agora vamos imaginar para essa mesma viga que eu vou fazer a combinação considerando como ação variável principal o vento de sucção, que é o vento que tende a levantar a minha estrutura, né? Atua de baixo para cima. Então, nesse caso, qual é o efeito
que o peso próprio da minha estrutura, da laje e do telhado e a ação variável devido à sobrecarga vai provocar nessa minha estrutura. É um efeito favorável ou desfavorável, já que, levando em consideração que a minha ação variável principal é o vento de sucção, né, que está tendendo a levantar para cima. Elas vão provocar um efeito favorável em relação a essa ação variável principal. Por quê? Porque a ação variável principal está empurrando para cima. E essas outras ações estão empurrando para baixo. Então, o que eu vou fazer? O peso próprio da laje, da viga e do telhado, vou multiplicar por 0,9. Certo? E o peso próprio da minha ação do vento de sucção, eu multiplico por 1,4, porque ele está gerando um efeito desfavorável. Certo? Então, lembra lá dos coeficientes Psi? Psi0, Psi1 e Psi2? A gente vai entender mais à frente aonde que a gente vai aplicar esses coeficientes, certo? Esses coeficientes eles são pedidos lá nas equações que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, a gente tem que aqui a gente vai ter que saber interpretar o nosso projeto e verificar qual dessas condições aqui que mais se adequa ao projeto, né? Então, para cargas acidentais em edifícios. Então, quando a gente fala em sobrecarga e quando a gente fala em carga acidental, é a mesma coisa, tá? É a carga devido à ocupação daquele ambiente, daquela estrutura, né? Então, eu vou verificar aqui, se é um local em que não há predominância de peso de equipamentos que permanecem fixos por longo período de tempo, se é um local em que há predominância de peso de equipamento que permanece fixo por longo período de tempo ou elevada concentração de pessoas, ou se é uma biblioteca, arquivos, oficinas ou garagens, né? Aqui, quando eu estiver trabalhando com o vento como ação variável, né, eu vou verificar qual dessas situações aqui que mais se adequa, e se for temperatura, a gente vai analisar aqui nessa última linha, os valores expostos aqui nessa última linha, certo? Então, aqui a gente começa já a falar sobre as combinações. E não se assustem, ela tem essa cara feia aqui, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês vão ver que é bem fácil de aplicar essas ações, né? Basta a gente entender o que significa cada uma dessas letras aqui. O que é o FD? O FD é a minha solicitação de projeto, né? Então, é a minha combinação após todas as majorações, após a combinação pronta, né? Sempre que a gente vê a letra G está associada a esforços ou cargas permanentes, certo? Então, o que é o gama G? É o meu gama F das cargas permanentes. O F, o F maiúsculo, sempre está associado às ações. Então, o FGK, o que é? É a minha ação permanente característica, né? Essa ação característica que eu estou multiplicando pelo coeficiente de segurança. E o que é esse epsilon? O epsilon está associado às ações indiretas, ou seja, por exemplo, recalque, variação de temperatura, né? Então, o gama epsilon G, é o gama F relacionado às ações permanentes indiretas, certo? O que é o F? O que é o F epsilon GK? É a minha ação permanente indireta característica. E aqui, a partir daqui a gente está considerando as cargas variáveis. Até aqui eram as cargas permanentes. A partir daqui, a gente vai considerar as cargas variáveis, certo? Então, o gama Q é um gama F também, relacionado às ações variáveis, certo? Então, aqui a gente tem o FQ 1K e um somatório de FQ JK vezes Psi0. O que seria isso? O FQ 1K é a minha ação variável principal, certo? Então, lembra lá que a gente comentou, para cada combinação que a gente fizer, a gente vai escolher uma das ações variáveis para adotar como principal.
E por qual que é a diferença principal para a secundária aqui na equação? Ó, percebam que ela é majorada aqui pelo gama Q, mas ela não é multiplicada pelo π0. E se a gente lembrar lá da tabela anterior, ó, o π0 é sempre menor do que 1. Então ele é sempre um coeficiente de minoração. E por que eu estou minorando aqui? Eu estou majorando uma, as outras eu majoro também pelo gama Q, mas eu faço essa minoração aqui no πj. Por conta da simultaneidade, né? A equação está considerando que as ações variáveis não vão atuar com a sua intensidade máxima de forma simultânea, certo? Então eu aplico aqui a minha ação variável principal e faço o somatório das minhas ações variáveis secundárias multiplicando pelo π0, certo? E aqui nessa última parcela a gente tem a parcela referente às ações indiretas variáveis indiretas, né? O gama epsilon Q é o gama F das ações indiretas variáveis, o π0 é aquele valor que a gente vai adotar com base na tabela do slide anterior. O F epsilon QK é a ação variável indireta característica, certo? A combinação especial de construção ela tem as mesmas variáveis e coeficientes da combinação normal, né? Então, o que vai ser diferente? O que vai ser diferente são as ações que eu vou considerar, né? Então, se eu estiver trabalhando aqui com a fase de construção, eu vou considerar somente as ações que atuam durante essa fase de construção, certo? As combinações excepcionais, né? O que a gente tem aqui nas combinações excepcionais de diferente lá da combinação normal e da combinação especial de construção? Deem uma observada e tentem perceber o que a gente tem de diferente aqui de uma para outra. Aqui a gente tem as ações variáveis diretas, as ações permanentes diretas, aqui as ações permanentes indiretas, aqui a variável principal, a ação variável principal, aqui as ações variáveis secundárias e aqui as ações variáveis secundárias indiretas. O que tem de diferente aqui? Então percebam ó, que a única diferença é que a ação variável principal não é majorada, certo? Nas combinações excepcionais. Agora vamos falar sobre as combinações de serviço, né? As combinações relacionadas a estado limite último. Perdão, estado limite de serviço. Então, ó, a primeira delas é a combinação quase permanente, né? Eu tenho somente duas parcelas aqui. Eu vou chamar ela de FD de utilização, ação de projeto de utilização, ação de utilização de projeto, né? Onde aqui nessa primeira parcela tem o somatório das cargas permanentes sem a consideração de nenhum coeficiente de segurança, nenhum coeficiente de ponderação, nem de majoração, nem de minoração, somente o somatório das ações permanentes. Nessa segunda parcela, eu faço o somatório das ações variáveis, não escolho nenhuma como ação variável principal ou secundária, todas elas são somadas juntas e multiplicadas pelo devido, aliás, são somadas e multiplicar o produto da ação variável pelo seu devido coeficiente psi2, né? São somados e aí a gente obtém esse valor aqui referente a essa parcela, né? O coeficiente psi2 é o que a gente viu aqui nessa tabela, né? Aqui na última coluna. As combinações frequentes, ó, olha o que a gente vai fazer. A gente vai somar as ações diretas, as ações permanentes, né? Eu tenho aqui uma ação variável principal que é multiplicada por π1. As demais ações são multiplicadas por π2, certo? A combinação rara. Aqui na combinação rara, né,
a gente vai somar as ações permanentes. A gente vai considerar a ação variável principal de forma isolada. E aqui a gente vai considerar as ações variáveis secundárias multiplicada por um coeficiente psi1. E assim como a gente fez a ponderação das ações, a gente tem que fazer a ponderação também das resistências, né? Então, ó, o que a gente faz? Percebam que é diferente aqui a minha variável, né? Quando a gente estava falando de ações, era um F maiúsculo. Quando a gente está falando de resistência, é um F minúsculo, é um FD minúsculo. Então, eu vou pegar a resistência do concreto e dividir pelo γm do concreto, que é o γc. Vou pegar a resistência do aço e dividir pelo coeficiente de ponderação da resistência do aço, o γm do aço, que é o γs, certo? E o que esse γm leva em consideração? O γm leva em consideração a variabilidade da resistência dos materiais utilizados, a diferença entre a resistência do material na estrutura e no corpo de prova, né? Já que lá, quando a gente está fazendo o ensaio, as condições são muito mais favoráveis, né? O γm3 considera, entre outros fatores, as simplificações efetuadas no cálculo da resistência, né? E então o γm, ó, nada mais é do que o produto entre γm1, γm2 e γm3. E aqui a gente tem os valores, né, dos valores de coeficiente de ponderação das resistências, né? Para o concreto, em combinações normais, é 1,4. Para ações especiais ou de construção, 1,2. Para ações excepcionais, é a mesma coisa. E para o aço é igual a 1,15, tanto para combinações normais quanto especiais ou de construção. E para combinações excepcionais, ele é igual a 1. Certo? Então, percebam que existe uma grande diferença aqui entre os valores de ponderação das resistências do aço e do concreto. Por que isso acontece? Isso se deve ao processo de produção. Aliás, isso se deve à propriedade do material de o concreto possuir uma variabilidade de resistência muito maior. Então, se você ensaiar N corpos de prova de concreto e N corpos de prova de aço, a variabilidade entre as ações para os corpos de prova de concreto, com certeza vai ser muito maior, né? O processo de produção do aço também é muito mais apurado, é muito mais qualificado, né? Existe um controle de qualidade muito maior. E o próprio material também possui uma variabilidade de resistência muito menor também. Certo, pessoal? Por hoje era só. Até mais.